Bem no coração da teologia, existe uma tensão, sabe? Um paradoxo que, olha, é debatido há séculos e que toca numa das questões mais profundas da nossa existência. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A pergunta que não quer calar é essa, né? De um lado, a soberania absoluta de Deus. Do outro, a responsabilidade real do ser humano. Como é que essas duas verdades podem existir ao mesmo tempo, sem que uma anule a outra? Existe uma estrutura teológica que tenta, pelo menos, nos ajudar a entender esse mistério. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai olhar para essa tensão fundamental. Depois, vamos definir uns conceitos-chave, como providência e concurso divino. E aí, vamos ver como essa ideia, por mais complexa que pareça, pode, na verdade, trazer muito conforto. Ok, vamos mergulhar nisso. A história toda, na verdade, começa lá no Éden, uma escolha livre feita por seres humanos que acabou tendo consequências gigantescas para toda a criação. E é aqui que o nó aperta, sabe? É o centro do paradoxo. A Bíblia nos mostra um Deus que está no controle de absolutamente tudo e, ao mesmo tempo, nos trata como responsáveis por nossas escolhas. Nele, a justiça e a graça coexistem de forma perfeita, mesmo que para nossa mente isso pareça uma baita contradição. Para a gente conseguir desembolar essa ideia, primeiro a gente precisa entender um conceito fundamental: a providência divina. E olha, talvez não seja exatamente o que a maioria das pessoas imagina. Aqui tem uma diferença crucial. Pensa bem. No dia a dia, muita gente vê a providência divina só quando acontece algo bom, mas a visão teológica é muito mais ampla. Ela fala do governo absoluto de Deus sobre tudo. Cada evento, seja bom ou ruim aos nossos olhos, faz parte do plano dele. E é isso que nos leva ao termo central de toda essa análise. Se Deus governa tudo, como que a liberdade humana se encaixa aí no meio? A resposta que a teologia dá para isso é a doutrina do concursus divino. O concursus divino, ou concurso divino, diz o seguinte: qualquer evento não é 50% Deus e 50% ser humano. Não é uma divisão. A ideia é que o evento é 100% obra de Deus e, ao mesmo tempo, 100% um ato do agente humano. É uma ação dupla que acontece simultaneamente. Tá, mas como é que isso é possível na prática, né? A doutrina se explica melhor quando a gente pensa em dois níveis de causa. Vamos ver como essa ideia se constrói. Vamos pensar assim: Deus é a causa primária. Ele decreta e governa o resultado final das coisas. O ser humano é a causa secundária. Ele age de forma livre, voluntária e, o que é crucial, ele é totalmente responsável por essa ação. O evento em si é o resultado das duas causas trabalhando juntas, ao mesmo tempo sem uma anular a outra. E a Bíblia nos dá um exemplo perfeito disso. Lá no livro de Êxodo, a gente vê a causa primária em ação. O texto diz várias vezes, com todas as letras, que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Essa é uma ação divina direta, soberana. Mas aí, olha que interessante, em outros versículos, bem ali na mesma passagem, o texto diz que o próprio faraó endureceu seu coração. Do ponto de vista teológico, isso não é uma contradição. É um exemplo perfeito do concurso divino. A soberania de Deus agindo através da escolha livre e responsável de Faraó, sem apagar a responsabilidade dele. É claro que uma doutrina como essa levanta um monte de perguntas, e perguntas bem sérias, bem difíceis. E é muito importante a gente encarar essas questões de frente. E essa, sem dúvida nenhuma, é a objeção mais comum e mais importante de todas. Se Deus governa todos os eventos, inclusive os ruins, então ele seria o responsável moral pelo mal. A resposta que as Escrituras dão é um não bem claro. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e que ele não tenta ninguém. E, ao mesmo tempo, afirma que os seres humanos agem segundo a sua própria vontade, sem serem forçados como robôs. O ponto central é este: a responsabilidade moral pela ação é inteiramente da causa secundária, ou seja, do agente humano. A gente vê isso em toda a Bíblia, com personagens como Davi e Moisés assumindo total responsabilidade por seus erros. E essa frase de José para os seus irmãos é talvez a ilustração mais poderosa de todas. A intenção dos irmãos foi puramente má. Eles são totalmente culpados. Mas dentro da mesma ação, a intenção de Deus, a causa primária, era boa e redentora. Deus usou o ato mau deles para cumprir os seus próprios propósitos soberanos e bons. Então, alguém pode se perguntar, tá, mas para que se aprofundar numa doutrina tão complexa? A verdade é que o objetivo aqui não é só intelectual. Existe um propósito pastoral, um propósito prático muito profundo por trás de tudo isso. A meta não é resolver o paradoxo de uma vez por todas para nossa mente finita. É encontrar paz.
É ter a segurança de saber que não importa o que aconteça, seja bom ou mal, compreensível ou totalmente confuso, nada, absolutamente nada, escapa ao controle de um Deus, que não é apenas soberano, mas também perfeitamente bom. E toda essa confiança está ancorada numa promessa para o futuro. A gente pode não conseguir ver agora como todo o mal será revertido em bem, mas a garantia é que, no final, tudo será revelado. O plano de Deus vai terminar em uma nova criação, onde a justiça vai reinar de forma plena. E isso nos deixa com uma reflexão final. A ideia de que nenhum evento, por mais trágico que pareça, está fora de um propósito divino redentor, não serve para eliminar a dor. A questão é outra. Será que essa perspectiva pode transformar o jeito que se encara a vida e a história, oferecendo uma esperança que resiste, mesmo no meio do mistério?